Voltamos com o Alerj Debate hoje falando a respeito da criação de uma frente parlamentar em defesa aos direitos do aposentado. Jorge Couto, você como bancário aposentado e também assessor administrativo do Sindicato dos Bancários. Nós falávamos no bloco anterior aqui a respeito da contribuição do INSS, dos fundos de pensão, por um valor, uma contribuição dos proventos maior quando se contribui e acaba se aposentando com um valor menor, fazendo com que o aposentado idoso tenha um padrão de vida baixado. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também isso. Sim, tem uma questão que eu tinha falado, que o Banco do Brasil, por exemplo, também tem uma complementação, um fundo de pensão, a Previ. Tinha alguns bancos estaduais que foram privatizados, Crédito Real, Benj, que eles têm também um tipo de complementação menor. O antigo Banerj para nós é emblemático aqui do estado, do nosso estado, mas tem o outro Banespa e outros bancos assim, onde os trabalhadores, ao se aposentar, teriam uma complementação que diminuiria, aliviaria esse problema. Mas, uma vez privatizados esses bancos, os funcionários se tornaram empregados tipo comum, sujeitos a demissões e tal. Nota-se assim, porque eu tinha falado antes até sobre os bancos, o banco sempre quer o lucro cada vez maior e trabalha nesse sentido. E os bancos fazem uma rotatividade permanente nos funcionários que ganham mais, por funcionários, trocando funcionário mais antigo que ganham mais por funcionário mais novo. Normalmente você faz mais uma antigo. campanha salarial, melhora o salário, vem o banco, principalmente o banco privado, demite aqueles funcionários mais antigos para contratar pessoas com um salário menor. Porque se, por exemplo, a FENABAN concordasse em conceder 20% de aumento, em 3 meses eles acabam com esse aumento, porque eles demitem uma parte. Aliás, a demissão nos bancos é permanente. Essa é uma campanha que a gente, no sindicato, sempre se faz. Porque... E, aliás, isso aí amplia o tempo necessário para as pessoas se aposentarem. Porque no passado, você se aposentava por tempo de serviço. Desde a reforma previdenciária, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é por tempo de contribuição. Exato. Então você tem um trabalhador bancário, um trabalhador de telecomunicações, um trabalhador metalúrgico. E trabalha às vezes há 35 anos, 36 anos. Mas ele sai de um emprego, é demitido, porque melhorou o salário, fica 2, 3, 4 meses sem arrumar um emprego. Esse tempo deixa de contar. Então às vezes ele trabalha há 40 anos, mas não tem ainda os 35 anos de contribuição que é necessário para que ele possa... se aposentar. Esse tipo de procedimento prejudica também a Previdência na medida em que a arrecadação diminui e é menor. E cria também um problema social muito grave, que é assim, vamos supor, um trabalhador aos 40 anos de idade, às vezes casado, com filhos e tal, é demitido e... para o mercado, aos 40 anos ele é velho. Aqui no Brasil, você tem um auxílio-desemprego. Exatamente. Mas na Europa, você tem uma proteção muito mais ampla, você tem um esforço maior durante um tempo maior do auxílio-desemprego, um esforço maior do Estado, do Sistema Nacional de Emprego, em realocar aquele empregado. Então, assim, ele não tem a proteção ao emprego, ele não tem, fica inteiramente desamparado. Então, foi demitido, ele está na sarjeta, está na rua, ninguém se interessa por ele. Quando, assim, a gente pensa que o Estado representa todo mundo e é responsável por todos. Então, deixar, assim, as pessoas ao desamparo e desabrigadas é um problema sério. Então, assim, além de, quando eles aumentam o tempo a idade para a aposentadoria, eles agravam esse problema, porque vai ficando mais tempo, vai até inviabilizando a aposentadoria. Em muitos casos, inviabilizando a aposentadoria, porque não consegue outro emprego. Então, é uma situação angustiante. Agora, tem o seguinte, pela OIT tem um artigo 158 que garante a estabilidade do emprego. No artigo 7º da... Está no Congresso Nacional, que não é aprovado, já falando da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho,
que diz o seguinte, ela não te dá estabilidade, mas ela retira aquela possibilidade do patrão te demitir arbitrariamente. Ou seja, para você ser demitido, o patrão tem que apresentar um motivo justo. Aliás, Essa questão está no Congresso, é uma questão extremamente importante, e a gente até agora não aprovou a Convenção 158 da OIT, que já foi aprovada por inúmeros países. Aliás, Gilberto, quer dizer, ela já foi aprovada e depois foi Na época retirada. da Depois o Fernando Agora, Henrique. eu queria aproveitar o que o Couto falou e abordar uma questão, porque já que a gente está falando da Previdência, falar de forma ampla. Eu acho que a frente deve ajudar também, em parceria com a entidade, nisso que o Couto falou. Tem um conjunto grande de trabalhadores que às vezes trabalham há 1, 2, 5, 10 anos e não tem direito à Previdência. Você olha no estado do Rio de Janeiro, a pessoa diz que o nível de desemprego é baixo. Mas as pessoas não falam que na metodologia do IBGE, eles não separam o mercado formal do mercado informal. Grande parte, uma parte significativa dos trabalhadores aqui do nosso estado do Rio de Janeiro trabalham sem ter nenhuma contribuição para a Previdência. Então, de repente, ficam doentes ou atingem uma determinada idade. Então, é preciso também um trabalho de esclarecimento, um trabalho de luta, que mesmo as pessoas que estão numa atividade informal, elas podem fazer o registro no INSS e pagar um chamado segurado individual, contribuinte individual. Muita gente não paga. Porque tem dificuldade de pagar, porque é alta. Essa deve ser uma luta nossa. E muita gente não paga por força. Eu conheço profissional liberal, eu conheço advogado, com escritório montado, direitinho, funcionando, trabalhando há 10, 15 anos, com um rendimento não grande, mas razoável, que de repente descobre que não tem nenhuma cobertura previdenciária. Então, esse debate é um debate importante. Como debate mais amplo também, de exigir que aumente a contratação formal. O Couto fala bem, falam que a contribuição tem déficit, mas tem déficit porque grande parte está na informalidade e não contribui. Tanto que nos últimos anos, como cresceu o número de empregos formais, a situação da Previdência, inclusive, melhorou, porque emprego formal de carteira assinada significa maior número de trabalhadores recolhendo, seja da contribuição patronal, seja da contribuição dos próprios trabalhadores para a Previdência. A saúde é um problema em quase todos os setores, né? E eu ia até perguntar para a Ieda, os aposentados e idosos têm dificuldade a chegar a um acesso fácil da saúde? Eles têm muita dificuldade, mais dificuldade, e também agora que está sendo tão alardeado esse negócio de UPA, e os aposentados procuram as UPAs. E os coitados, às vezes, chegam nas UPAs e não tem médico, como a gente vê falar aí. Nós tivemos lá o caso do nosso secretário, o seu Joaquim Maia. Vocês conhecem muito bem que ele foi rodoviário, trabalhou na CETEL e tudo. Olha, se não é a gente da federação se meter, ele ficou 5 dias no corredor do Hospital Lourenço Jorge. 5 dias no corredor. Primeiro ele ficou numa UPA, 3 dias. Eu não sabia nem que o UPA ficava com a pessoa, mas ficou porque não tinha lugar para internar. Depois ficou 5 dias num corredor. Quando nós conseguimos a transferência dele para ele estava em maca. Nós conseguimos para uma cama, ele durou 2 dias e morreu. Quer dizer, nisso foi perdido 1 semana sem um tratamento. Então a gente está vendo que é isso. Não, esse é um problema. Saúde é necessidade de todos, mas a tendência é quanto mais idoso, porque fica mais cuidados de saúde são necessários, e aí a rede pública tem essas deficiências. Os planos de saúde, por sua vez, também, muitas das vezes, burlam o direito dos seus beneficiários, dos trabalhadores, dos aposentados. Então é uma gama de questões muito ampla. Eu estava falando aqui ainda há pouco, o problema do transporte. O trabalhador, o idoso particularmente, o aposentado, tem sido absolutamente desrespeitado, seja por empresas de ônibus municipais que circulam dentro da cidade, seja por empresas intermunicipais. Diz respeito à lei da gratuidade, eu vi situações em São Gonçalo das empresas sumirem com os ônibus convencionais, que são os únicos que são obrigados a dar gratuidade, para burlar, impedir o idoso, impedir o aposentado de exercer o seu direito à gratuidade. E até situações piores. Às vezes o motorista, coitado, ele nem tem culpa porque ele é coagido pela empresa. Ele olha no ponto, vê que é um idoso, sabe que aquele ali tem direito à gratuidade, como a empresa pressiona para ele fazer um número grande de viagens, o idoso não é atendido. Então é a questão da saúde, é a questão do transporte, que vão estar aí no rol de preocupações da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados, junto com a Federação e com os departamentos.
Em relação ao transporte, você estava explicando aqui para a gente mesmo que a gente tem que até dar uma ajudazinha, telefonar para o sindicato de rodoviário, dar número de ônibus, pedir às empresas. E de vez em quando a gente é procurado também pelo representante do patrão das empresas, entendeu? Pelo Tarcílio, principalmente. Ele procura muito a federação. Está meio parado. Mas ele procura para ver se a gente não joga tanto em cima A federação cumpre o seu papel de denunciar o desrespeito aos aposentados. E as empresas procuram, cumprir a lei, tentam fazer um trabalho assim para a gente não apertar tanto, não fazer, mas a gente faz, né? A gente está aí para isso, é para falar, é para reclamar. E as empresas de ônibus, principalmente esses que são para baixar aquela portinha para apanhar deficiente, é uma coisa horrível. Eles estão escritos, aquela cadeira desenhada, a cadeira está desenhada no ônibus. Então você diz, ali vai poder subir um deficiente. Quando o ônibus para, o motorista diz que aquela engrenagem está escangalhada e não pode levar o deficiente. Eu já vi deficiente perder 3, 4 ônibus de deficiente e eu tenho que ir lá fora da federação, que é de frente para a rua, para ficar brigando. Falam tanto em que o Estado do Rio de Janeiro está se preparando para os mega eventos, para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade, particularmente nesse segmento, a pessoa portadora de deficiência, o idoso, o aposentado idoso, a gente vê que é super desrespeitado. Então, quero agradecer a presença de vocês, desejar sorte no trabalho da frente, deputado, tomara que consiga resolver um pouco dos problemas. Nós estamos terminando o Alerj Debate. Se você quiser rever este programa, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.